O que vocês estão prestes a ouvir é considerada uma das palestras mais essenciais de Neville Goddard. A lei da contação de histórias e captação de imagens. Nesta obra-prima, Neville não apenas explica o poder da imaginação humana, mas revela exatamente como ele opera a lei. Ele oferece o mapa e exemplos precisos de como construir a cena imaginária, como tirar a foto e como usar cada célula do seu corpo para explodir a realidade da sua criação. Esta é uma palestra fascinante e uma verdadeira aula prática. E, como um bônus imperdível, fiquem até o final. Há uma sessão de perguntas e respostas onde Neville aborda tópicos raramente discutidos, oferecendo insights que você nunca ouviu antes. Então vamos ao áudio de hoje. Esta noite, como eu disse a você recentemente, é para minha amiga que está alçando voo e quer a lei, então isso será sobre a lei. Todas as coisas existem na imaginação humana e por todas as coisas eu quero dizer literalmente, todas as coisas. Tudo o que contemplamos, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Se você pudesse agora pensar em sua imaginação como o instrumento mais sensível do mundo, e compará-la, digamos, a um piano, você não pode conceber um tom ou uma combinação de tons que ela não pudesse expressar. E então você pode imaginar, então você possui o instrumento, e é seu próprio eu. Mas se você possuísse o piano mais maravilhoso do mundo, isso não significaria que você poderia tocá-lo, não tocá-lo de forma realmente inteligente. Você teria que descobrir algum método maravilhoso e então praticar. Então aqui está este instrumento maravilhoso, que é sua imaginação, e então você o possui, e esse instrumento é Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Então não podemos pensar em Deus como algo próximo, pois proximidade implica separação. Não há diferença entre a imaginação divina e a imaginação humana, exceto no grau de intensidade das duas. Quando você e eu nascemos de novo, isso significa uma expansão do mesmo poder, que é a imaginação, e nós nos elevamos a níveis cada vez mais altos e mais altos. Neste nível, é o mesmo poder, mas é afinado baixo. Então aqui, quando falo de Deus, estou falando da sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora podemos colocá-la à prova, realmente testá-la. Venham me testar e vejam, é isso que somos convidados a fazer nas Escrituras. 2 Coríntios 13 versículo 5. Então eu digo que a fonte real de todos os fenômenos é uma com a imaginação que está ativa em você e em mim. Não há outra origem para fenômenos neste mundo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma história que me foi dada esta semana, ou melhor, algumas semanas atrás. Este amigo, que está aqui esta noite, disse: Eu conheço este homem, vou chamá-lo de Pat, eu o conheço há cerca de 6 meses. Ele é gerente geral de uma empresa de suprimentos automotivos. Eu também conheço seu chefe. Eu o conheço há cerca de 4 anos, um homem muito difícil, então vamos chamá-lo, digamos, de Mike. Um dia, na verdade, o dia era o 5º dia de dezembro do ano passado, eu parei nesta empresa e conversei com meu amigo Pat. Conversando com ele, descobri que ele gostaria de comprar a empresa, mas ele não tinha dinheiro, então expliquei este princípio de imaginar para ele. Eu disse: esqueça os meios, esqueça o dinheiro, e se você realmente quer ter sua própria empresa, isso é o que eu faria se fosse você. Esta noite, quando eu for dormir, eu faria um certo drama. Pegue pessoas que sinceramente amam você, sua esposa, seus filhos, e eu acho que eu te amo, então me inclua se você quiser me usar. Mas faça uma cena que, se verdadeira, implicaria na realização do seu desejo. Que você seja dono dessa empresa de suprimentos automotivos. Agora, é assim que funciona. Mas você deve,
acima de tudo, quando você mantém essa conversa interna com aqueles que ficarão sinceramente emocionados por causa da sua transação bem-sucedida em fechar o negócio para possuir a coisa, mas também na execução bem-sucedida dela, na operação dela, você deve capturar o sentimento. Sentir realmente é o segredo. Você deve sentir a realidade do que está fazendo. E isso foi em 5 de dezembro. No dia 5 de janeiro, um mês depois, recebi no meu correio uma carta de propaganda anunciando o novo dono desta empresa. Não era aquela empresa de autopeças em particular, era outra, e ele era o dono desta empresa de autopeças. Então, parei para vê-lo, como um amigo, para parabenizá-lo, e foi isso que ele me disse. Um homem entrou que era dono de uma empresa de autopeças, e no decorrer da conversa, ele deixou claro que gostaria de se desfazer de algumas de suas propriedades. Ele tem muitas parcelas e uma era uma empresa de autopeças. Bem, então, por causa do meu interesse, eu simplesmente me animei e contei a ele sobre meu interesse em ter minha própria empresa. Mas que eu não tinha dinheiro. Ele disse que você não precisa de dinheiro, você pode simplesmente tomar posse desta empresa, nós assinaremos os papéis e você me pagará com os lucros. Você será o dono e me pagará com os lucros. Recebemos o anúncio pelo correio do novo proprietário desta empresa. Um homem que ouviu no dia 5 de dezembro como operar a lei de Deus, e no dia 5 de janeiro, um mês depois, ele fechou com sucesso o negócio para sua própria empresa pela simples operação da lei. Então eu digo, imaginar contém o todo, todas as coisas estão contidas na imaginação humana. Agora, como eu poderia fazer isso? Bem, tente desta forma. Traga à sua mente qualquer pessoa neste mundo, ou qualquer combinação, e então ouça-a contar uma história maravilhosa. Você ouve atentamente enquanto ela desenrola a história e você fica animado, como se estivesse ouvindo a história mais maravilhosa, e quando você chega a um certo ponto, que é o clímax da história, inspire profundamente e sinta-se emocionado por inteiro. Realmente não importa depois disso, é como tirar uma foto. A vida a revela então. A vida tem uma maneira estranha de revelar essa imagem. E você verá um negativo na solução, é uma solução ácida e ela queima, ela tem que ser queimada, e então você a tira, e a seca, e você tem sua imagem. Então, a vida realmente é assim. Como nos é dito, aquele a quem ele fere e aflige por fins secretos, ele conforta e cura e os chama de amigos. Aprenda a desempenhar esse papel maravilhoso. Todas as coisas estão contidas na imaginação humana, mas todas as coisas. Nenhuma coisa fora da sua imaginação. Tente neste exato momento pensar em algo neste nosso mundo que seja parte dos assuntos do homem que não tenha sido imaginado primeiro. Você pode dizer, bem, uma árvore não era. Bem, agora, em um nível mais alto, era. Em nosso nível, automóveis, roupas, cadeiras, edifícios, em nosso nível, então ele disse, vá para outro nível, os animais, então vamos para outro nível, o mundo vegetal, outro nível, o mundo mineral. Mas, posso lhe dizer, em níveis mais altos, eles também foram imaginados primeiro. Em nosso nível, estamos aprendendo e tentando experimentar. E então, este edifício primeiro teve que ser imaginado, a bandeira teve que ser imaginada, o terno que eu visto, tudo neste mundo que é relacionado ao homem teve que ser imaginado primeiro pelo homem antes que pudesse ser trazido para este nosso mundo visível. E então, todos os outros reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, eles também tiveram que ser imaginados primeiro. Em um nível mais alto, você é esse ser. Você está se movendo em direção a esse ser para ser um com ele, porque você é um com ele agora de qualquer maneira, mas você está com a chave baixa para fins educacionais. E então, assim como esse sujeito em um momento simples, não tinha dinheiro.
Ele só tinha um desejo. Deus, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana, fala com você por meio do desejo. Ele desejava ter sua própria área de fornecimento de automóveis, ele queria sua própria loja de suprimentos para automóveis, mas não tinha dinheiro. Agora, o homem para quem ele trabalhava, e meu amigo conhece os dois, e ele me disse que o dono daquela loja era a pessoa mais difícil de lidar. Ele teve reuniões com os dois. Mas ele não falou com o dono, ele falou com aquele que queria ser dono dela. O que ele realmente queria era ter sua própria loja. Ele conhecia essas coisas de suprimentos para automóveis, então ele queria. Bem, ele conseguiu. Um homem entra na conversa revela que gostaria de descarregar este pacote. Ele tinha tantas peças de propriedade, e isso ele gostaria de descarregar e tornou isso possível dizendo a ele, é seu. Nós assinaremos os papéis e você simplesmente pagará com os lucros. Posso multiplicar esse tipo de história por milhares. Se você realmente acreditar. E chegará o dia em que você simplesmente descobrirá que tudo nas Escrituras é verdade. A lei está toda lá, mas o homem não a vê. Nossos ministros não estão contando isso. Como Lord Lindsay, que é o mestre do College of Oxford, disse a um grupo de ministros um dia, ele disse: vocês, ministros, estão cometendo um erro. Em seus púlpitos, vocês estão argumentando a favor do cristianismo. Ninguém quer seus argumentos. Vocês deveriam estar testemunhando, e isso funciona? Então compartilhem com o resto de nós. Não nos deem todo esse negócio de argumentos a favor de Cristo. Compartilhem conosco, funciona? Bem, então compartilhem conosco, vamos provar isso em desempenho. Minha esposa aqui recentemente me deu, como uma pequena brincadeira no Dia dos Namorados, um pequeno livro chamado Evangelho segundo Peanuts. Bem, neste pequeno livro de bolso Peanuts está fazendo a declaração, e você ouve com atenção, a igreja é a maior organização sem fins lucrativos do mundo, mas soletra lucro, profeta. Não há voz de Deus nos púlpitos do mundo, nenhuma. Eles pegam uma pequena passagem das Escrituras e nunca se referem a ela, citam uma pequena passagem e então falam sobre o presidente ou o Vietnã, sobre alguma outra coisa neste nível, nada a ver com interpretar a palavra de Deus. Agora, voltamos à palavra de Deus, o livro de Neemias, o 8º capítulo, o 8º versículo. E eles leram do livro, da lei de Deus claramente com entendimento, eles deram o sentido, para que o povo entendesse a leitura. Então eles pegam a lei e a explicam. Esse é o propósito do livro. Se Deus é enviado a este mundo, ele é enviado apenas para ensinar a lei de Deus, é tudo o que ele é enviado para fazer. Ele é dito para ir e contar a eles sobre a lei de Deus e a promessa de Deus, e repeti-la para todos sempre. Conte a eles sobre a promessa. Qual é a promessa? Que Deus vai lhe dar seu filho, não como um companheiro, ele vai lhe dar seu filho como seu filho. Se ele lhe dá seu filho como seu filho, ele lhe deu a si mesmo. Pois se você é o pai do Filho de Deus, então você é Deus. É o propósito de Deus se entregar ao homem, e se entregar tão completamente que não haja outro no mundo, apenas você e Deus, e porque ele se entregou a você, apenas você, e você é ele. Essa é a história. Essa é a sua promessa. Que eles esperem com esperança. Mas agora, para confortá-los enquanto esperam, conte-lhes sobre a lei de Deus e explique tudo sobre a lei. É uma lei simples baseada puramente na crença. Tudo o que você deseja neste mundo, creia que recebeu e receberá. Marcos 11, 24. Agora eu encontrei esta técnica simples. Honestamente, é tão simples. Eu sinto que estou tirando fotos, é tudo o que eu faço. Você me pergunta algo.
Eu não sei nada neste mundo sobre o corpo humano. Se você me trouxesse um osso, eu não saberia dizer se veio do pé ou da mão, eu não saberia. Eu não sei nada sobre o corpo humano. Eu não sei como ele opera. Eu não sei nada sobre dieta. Eu tento satisfazer uma fome. Um dia eu posso querer peixe. Eu quero peixe, não me fale sobre carne. No dia seguinte eu quero carne, seja sexta-feira santa ou não. E então eu satisfaço a fome dessa forma. Bem, agora, você tem uma fome, então você vem até mim para me pedir, eu acho que conheço a lei, para satisfazer ou ajudar você na satisfação de sua fome. Então você nomeia algo e você quer. Assim como meu amigo, ele entrou nesta loja e encontrou um homem que tinha fome de ter seu próprio negócio. Isso é uma fome. Agora, tudo o que você faz é isso. Você conhece alguém. Não espere até amanhã para fazer isso, bem naquele exato momento em que eles partem de você. Deixe-os seguir seu caminho. E se eles perguntarem: o que devo fazer? Não faça nada. Eles não estão tirando a foto, eu estou tirando a foto deles. Todas as coisas existem na minha imaginação, então não posso pedir que cooperem. Se eu pedir que cooperem comigo, estou meio que transferindo o peso e preparando uma pequena almofada no caso de falha. Então eu poderia dizer que você não fez sua parte. Eu não preciso deles. Deixe-os sair da minha vista, eu sei como eles se parecem, eu sei como eles soam, e então traga-os para minha mente e anime-os. Tenha todos animados. Se eu precisar de outro para vir com eles, se eu precisar de mais 6, ou alguma outra coisa, outra pessoa, tudo bem, traga tudo e configure como você configuraria em um estúdio. Você vai tirar uma foto. E então deixe a coisa toda se tornar animada. Assim que você consegue animar tudo, eles estão todos contando essa história maravilhosa sobre a realização do desejo, esse é o fim, você sempre vai até o fim e então, conforme você fica mais e mais animado, uma inspiração profunda. E posso te dizer, cada átomo do corpo explode. Você pode tentar agora mesmo, ou tentar quando entrar no silêncio. Você não pode pará-lo. Você fica animado. E de repente tudo explode. É realmente um ato criativo. Não tem o efeito físico aqui, não há evidência física de que houve um ato criativo, mas é a mesma sensação. Apenas cada átomo do seu corpo explode, a coisa toda explode. Então, como ele disse a este homem na loja enquanto ensinava a operar este instrumento maravilhoso e sensível, ele disse: se você amanhã ou no intervalo entre agora, esta noite, e você fizer isso, e a realização disso, se uma pequena dúvida entrar em sua mente, faça isso. Apenas lembre-se de, mas eu experimentei isso, eu experimentei a propriedade, então não me importo se neste exato momento algo nega isso, eu experimentei isso. E, portanto, essa pequena dúvida irá dormir. Se alguma coisinha vier no intervalo para perturbá-lo, lembre-se de que você a experimentou. Você tirou a foto. Bem, então, a vida a desenvolve. A vida é o ácido e a vida a desenvolve. Então a coisa toda se torna externalizada de uma forma que você nunca poderia ter imaginado. Como ele poderia ter imaginado os meios que um homem honesto, um homem decente que fosse um homem de negócios diria a ele: bem, pague-me com os lucros. Que tipo de negócio é esse? Pague-me com os lucros? E, no entanto, foi exatamente assim que foi consumado. Ele o comprou apenas pela fé, apenas por sua própria honestidade. Então, essa é a lei simples, que estou tentando transmitir a todos. Mas para minha amiga que parte daqui a uma semana nessa longa turnê, Londres, Rússia, Tóquio,
Formosa e outras áreas. Deixe-a contar essa história para todos que a ouvirem, que a imaginação cria a realidade. Isso é básico. Mas você tem que saber como fazer. Eu poderia ter o violino mais glorioso e mais sensível do mundo. Dê para mim, eu poderia levá-lo a um negociante e ele diria: Você sabe o que você tem aqui? E ele poderia me dar um nome que eu nem entendo, e me dizer: Você sabe o que? Bem, isso vale $500.000. Então eu tenho. Tudo o que tenho são $500.000 e não consigo tirar uma nota disso. E então, você tem algo muito mais sensível, você tem Deus, o maior instrumento criativo do mundo. Então por que é você? Ele se tornou você, sua própria e maravilhosa imaginação humana. Mas você tem que aprender a tocá-la. E você comete inúmeros erros, assim como uma criança tocando violino, e você coloca os dedos nos ouvidos para impedir o som que sai dele. Mas ele está aprendendo a tocar. Bem, você e eu cometemos erros. Nós nos tornamos violentos, nos tornamos ladrões, nos tornamos isso, nos tornamos o outro. Tudo pela imaginação. O terror que confronta o homem hoje é simplesmente o homem. Não é a Rússia, é sua própria concepção de si mesmo que é o terror. Minha concepção de mim mesmo é a coisa que me aterroriza. O que é? Eu sou um homenzinho, indesejado, sem escola. É esse o meu conceito de mim mesmo? Bem, isso me aterroriza, porque se é meu conceito de mim mesmo, tudo neste mundo reflete e corre para mim para testemunhar meu próprio conceito de mim mesmo. Mas se eu sei que todas as coisas estão dentro de mim, eu poderia, mudando minha concepção de mim mesmo, mudar o mundo em que vivo. Bem, deixe-me tentar. William James, um dos nossos grandes educadores na Universidade de Harvard, ele fez a declaração de que a maior revolução da minha geração foi a descoberta de que o homem, ao mudar as atitudes internas de sua mente, poderia mudar os aspectos externos de sua vida. Bem, aqui está o grande William James. Bem, isso nos foi dito nas Escrituras de uma maneira muito simples. Mas William James, este filósofo brilhante, grande homem, grande educador. E ele pegou todas essas coisas. Você pode ter lido um de seus livros, A Variety of Religious Experiences. Vale a pena reler, porque ele pegou todos esses casos, essas experiências estranhas. Foi ele quem disse que a semente-mãe e a grande função de todas as religiões verdadeiras começam nas experiências místicas do indivíduo, que todas as teologias, todos os eclesiásticos são crescimentos secundários sobrepostos. Que essas grandes experiências que dão origem às religiões verdadeiras vêm das profundezas da alma, pertencem a uma região que é mais profunda e muito mais real e vital do que aquela que o intelecto habita, por isso, eles permanecem para sempre seguros de todos os argumentos e críticas intelectuais. Este é o grande William James. Bem, quando ele fez a declaração de que aqui, a maior revolução em sua geração foi a descoberta de que o homem, ao mudar as atitudes internas de sua mente, poderia mudar os aspectos externos de sua vida, volta direto para aquele pequeno versículo simples. Tudo o que você deseja, quando orar, acredite que já recebeu, e você receberá. Marcos 11, 24. Bem, você conhece a palavra orar, tanto em hebraico quanto em grego. Se você procurar em sua concordância bíblica, ela é definida como movimento em direção a, acesso a, proximidade em ou nas proximidades de. É isso que é. Então eu estou aqui, e agora é movimento em direção à propriedade daquele suprimento de automóveis. Bem, se eu pudesse realmente chegar perto o suficiente para obter acesso, eu dormiria esta noite na consciência de propriedade, não é? À medida que me aproximo mais e mais e mais disso, é como um movimento dentro do ser de alguém. Se esta noite eu fosse para Nova York, e o tempo não permitisse, meus compromissos não permitiriam, milhares de coisas poderiam ficar no caminho, mas eu ainda quero ir. O que eu deveria fazer? Eu deveria esta noite assumir enquanto vou para a cama, assumir que estou dormindo no meu quarto de hotel em Nova York, e então ver o mundo da cidade de Nova York.
Apenas ver o mundo como eu veria se fosse verdade. Quando penso em Los Angeles, não consigo vê-la ao meu redor aqui. Como eu faria esta noite quando eu dormisse? Devo vê-la 3.000 milhas a oeste de mim. Bem, se eu adormecer nesse estado, eu orei. Pois a oração, orar, é mover-se em direção a, acesso a, proximidade em ou nas proximidades de. Se eu quiser ir para Nova York, deixe-me chegar o mais perto que puder até que finalmente eu possa entrar nela. Conforme eu entro, então pense no mundo para confirmação. O movimento não pode ser determinado exceto por uma mudança de posição em relação a algum outro estado. Se eu me mover daqui para o fim da sala sem algum quadro de referência fixo contra o qual eu me mova, eu não saberia que me movi. Eu não teria como saber que me movo. Deve haver algum quadro de referência. Bem, este é um quadro. O mundo é um quadro, ele permanece fixo em relação a mim, o peregrino que se move. Então eu me movo da pobreza para a segurança, ou da doença para a saúde, e então há um quadro de referência, e meu mundo refletirá aquele movimento que eu faço. E isso é rezar. Então, todos neste mundo contêm dentro de si tudo o que é preciso para se tornar o que ele quer ser neste mundo, pois todas as coisas estão contidas na imaginação humana, e isso é Deus. Então Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Não pense nele do lado de fora, ele não pode nem estar perto. Se Deus realmente se tornou eu, ele não pode estar perto, pois proximidade implica separação, e nem pode estar perto. Então ouça estas palavras do livro de João. Vocês morrerão em seus pecados, a menos que creiam que eu sou ele. Este não é um homem falando com outros, este sonho acontece no indivíduo. Estou dizendo a mim mesmo. Você não acredita, Neville? Bem, então fique e cozinhe. Você vai cozinhar em suas limitações, e portanto, perderá seu alvo na vida, que é pecar. Pois, pecar é errar o alvo. Você erra o alvo e continua sempre errando o alvo, a menos que acredite que eu sou ele. Ele o que? Sou, aquilo que eu gostaria de ser. Desejo ser diferente do que sou. Tenho que acreditar que sou isso, e se não acreditar, você peça. Mas você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Bem, o que é a verdade? Dizemos que um julgamento verdadeiro deve estar de acordo com os fatos externos aos quais ele se relaciona. Eu digo que isso não é verdade de forma alguma. A verdade depende da intensidade da imaginação, não de fatos. O homem não tinha nenhum fato externo para apoiar sua alegação imaginária de que ele possuía uma loja, nenhum. Mas ele realmente acreditava que a possuía e dormia nessa suposição. Então a verdade não se limita à realidade externa a qual meu julgamento se relaciona. Não é assim de forma alguma. Você pode simplesmente saber o que quer, não pergunte como você vai conseguir, assuma que você é isso, e se você puder se auto-persuadir de que você é aquilo que você assumiu que é, de uma forma que ninguém saiba, isso se torna externalizado em seu mundo. Esta é a lei de Deus, e é Deus em operação, porque sua própria imaginação maravilhosa é Deus. Então um ato imaginário é Deus em ação. Mas Deus cria não apenas pelo ato imaginal, ele o mistura com fé. Imaginação e fé são as coisas das quais o homem cria seu mundo, então elas têm que ser misturadas com fé. Devo acreditar na realidade do meu ato imaginal e permanecer fiel, leal a essa realidade invisível, como se fosse verdade. Agora, se você realmente acredita que sua imaginação é Deus e acredita implicitamente em Deus, você pode ir daqui para uma meta após a outra. Apenas tente. E posso lhe dizer, compartilhe comigo suas experiências, assim como meu amigo compartilhou comigo essa experiência, para que eu, por sua vez, possa contá-la desta plataforma e encorajar todos a seguirem de onde quer que estejam para onde querem estar.
Eu poderia lhe contar inúmeras histórias e repetir as 1000 que já lhe contei, mas por quê? Traga novas pegando essa técnica simples, simples e tentando. Conforme você tenta, ela funcionará. Ela se provará em desempenho. Nenhum poder pode pará-la. Então aqui, está a lei simples, simples e maravilhosa de Deus. Então, quando você lê as Escrituras, a maior parte delas será sobre a lei. Grandes promessas são feitas, mas a maior parte é simplesmente lei. É tudo condicionado. É chamado em um livro de arrependimento, que são simplesmente estados condicionados. O arrependimento é uma mudança radical de atitude em relação à vida. E Deus se arrependeu de ter prometido o bem e então Deus se arrependeu de ter prometido o mal. À medida que eles mudam, ele teve que mudar. É o mesmo ser, ele está apenas refletindo a si mesmo. Como nos foi dito no capítulo 18 do livro de Jeremias. E a palavra do Senhor veio a mim e disse: Vá até a casa do oleiro, e lá eu lhe darei a minha palavra. Então desci até a casa do oleiro, e lá ele estava trabalhando em sua roda. O vaso que ele segurava em sua mão estava estragado, mas ele o transformou em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Versículo 1. Bem, a palavra traduzida como oleiro em hebraico é imaginação. Então desci para a casa da imaginação. Bem, que casa da imaginação? Voltei minha atenção para dentro e pensei em mim mesmo e encontrei o que estava imaginando. Mas eu estava pensando em um amigo meu, ele não estava bem. Bem, esse é o vaso estragado. Estou moldando um vaso de um amigo. Essa não é uma imagem bonita. Não o descarte, pegue o mesmo vaso e remodele-o em outro vaso, como pareceu bem a você fazer. Nunca descarte ninguém, você não precisa. Então, assim como você pensa em alguém e sente pena dele, bem, por que sentir pena dele? Pegue o mesmo e remodele-o de modo que você se sinta feliz por ele. Eu sei que em nossa língua temos tão poucas palavras para expressar alegria com aqueles que têm grande alegria no mundo, e tantas palavras para sentir pena daqueles que estão sofrendo, compaixão, simpatia, dor. Se eu usar a palavra empatia, não há uma pessoa em 1 milhão que saberia do que estou falando. É uma palavra, está no dicionário. Mas você já ouviu falar de alguém realmente dizendo? Exceto na literatura, sim, você pode colocar isso em um livro, e a pessoa média que lê corre para o dicionário pela razão muito simples de que não o pratica. Então você tem empatia, e eles dizem: ele faz o quê? Ele tem empatia? E então ele vai ao dicionário para descobrir o que está fazendo. Porque nós realmente não temos empatia. Não nos alegramos com aqueles que se alegram. Mas deixe algo estar errado com alguém, ó, todos correm e se encontram com eles. Porque aconteceu com ele, não comigo. Essa é a atitude em relação à vida. Então temos que começar a tirar algo completamente diferente da vida e nos alegrar com as pessoas que encontram algo maravilhoso sorrindo para elas. Elas ganham uma fortuna, você está com inveja? Por que inveja? Alegre-se com elas. Mas ele perdeu uma fortuna. Corra e simpatize. Ele está no meu nível agora. Bem, essa não é a imagem, porque todas as coisas existem na imaginação humana. E porque elas o veem como o instrumento mais sensível do mundo, porque ele é, aprenda a tocá-lo. Você pode comprar o instrumento mais caro, mas precisa aprender a tocá-lo. Um amigo meu, ele está aqui esta noite, tem uma loja de música. Há pouco tempo, alguém entrou e queria uma máquina, uma guitarra. Ele disse a ele: Você sabe tocar? Ele disse que não. Ele pegou a guitarra dele e fez alguns acordes nela, e disse:
Levará um ano para você fazer o que eu acabei de fazer tão casualmente. Você não deveria comprar isso. Ele poderia ter ganhado dinheiro vendendo para ele, mas ele não venderia para ele. Esse garoto, quem quer que fosse, pensou que por possuir uma máquina você poderia sair e simplesmente se tornar um Beatle. Bem, não era isso, então ele não a vendeu. Você tem o melhor instrumento do mundo, e essa é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Olhe para ela como o instrumento mais sensível do mundo e aprenda a tocá-la. Porque é uma arte, uma grande arte, você deve primeiro adquirir um bom método. Deve haver um método e então prática constante. Prática constante. Então, a cada momento do tempo, você tem a oportunidade de praticar. Alguém precisa de algo e você pode tocar essa melodia para eles. O que quer que eles precisem, você pode tocar para eles e trazer uma harmonia em seu mundo. Traga-os diante dos olhos da sua mente e reorganize o acorde. O acorde é feito agora de coisas. Você reúne coisas que, se verdadeiras, implicariam na realização do seu desejo por elas. Então você vai reunir as notas que formariam o acorde perfeito, a harmonia, e então você as inspira, você as toca dessa forma, e então elas se externalizam. E você não faz nada além disso. É tudo o que você faz. Esta é a técnica simples, do funcionamento da maravilhosa lei de Deus. Amanhã, quando você subir para níveis cada vez mais altos, o que você fará? Todo o vasto mundo responderá instantaneamente ao seu ato imaginativo. Para o homem, à medida que Deus se eleva dentro dele e se expande dentro dele, ele se encontra em um mundo completamente sujeito aos seus atos imaginativos. Eles surgem do nada. Não levará um intervalo de tempo entre o ato imaginativo e o fato, instantaneamente está ali. Você cria seu próprio mundo. E todos nós estamos nos movendo nessa direção, porque somos todos um. Há apenas um Deus. Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus, e isso é literalmente verdade. Há alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, eu faria qualquer coisa. Revise-o, porque você vai mudar o passado de qualquer maneira. Você vai. Mas se você continuar vivendo plenamente na alegria dos outros, viva sempre para os outros, como Jó fez. Jó revisou seu passado orando por seus amigos. Porque seu presente era uma bagunça terrível, ele perdeu tudo, e então Jó orou por seus amigos e então seu cativeiro foi levantado. Tudo o que ele havia perdido voltou multiplicado por 300. Como lhe é dito nas Escrituras, mesmo aqueles que estavam mortos, porque todos estavam mortos, todos eles voltaram. Então nada estava morto. Não apenas os cordeiros voltaram e o gado voltou, mas seus filhos e suas lindas filhas, e todos estes estavam mortos. Então nada morre. Ele retornou enquanto ele orava por seus amigos, então perca-se em orar pelos outros e você ficará surpreso como as coisas adoráveis deste mundo cairão sobre você do nada. Porque, realmente, no final não há outro, não realmente. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, pode ser difícil, mas tem que ser feito e pode ser feito. Por quê? Se você seguir esse conceito que Blake nos contou em sua visão do juízo final, ele disse: a partir disso, você verá que não considera o justo ou o perverso em um estado supremo, mas sim cada um deles em estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Comemos o fruto do bem e do mal para que a consciência possa nascer, mas ainda estamos nela, julgando de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele afirma que o homem é livre no exato momento em que rejeita o erro e abraça a verdade, mas ele define a verdade como qualquer coisa possível de ser acreditada.
Você consegue acreditar nessa coisa adorável que você trouxe diante dos olhos da sua mente? E então, tudo bem, então você rejeita o que negaria isso, que você negou ou que foi negado, é para você erro. Ele chama isso de Satanás. Para ele, Satanás é apenas a personificação da dúvida. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, no 41º capítulo do livro de Gênesis, a duplicação do sonho significa que a coisa foi consertada por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Bem, Deus sendo sua própria e maravilhosa imaginação humana, se você sonhou 2 vezes, é uma revelação do fundo da sua alma. Como eu trouxe à tona na outra noite. Aquela minha visão onde eu me encontrei em espírito nesta grande mansão, que você ouviu. A história que eu lhe contei. Pergunta inaudível. Resposta. Eu absorvi a mensagem. A mensagem era que, enquanto estava em um terreno baldio, eu pintei uma imagem de palavras para o meu terreno como eu desejava que fosse, não como parecia ser, eu negava as aparências. Sim, eu estava aprendendo uma lição. A lição é que o avô sábio costumava dizer enquanto estava em um terreno baldio. Eu me lembro de quando este era um terreno baldio. Então, enquanto ainda estava em pé sobre ele, ele pintava uma realidade como se fosse verdade. Então eu acordei, escrevi, voltei a dormir e sonhei novamente. Mas eu tinha absorvido a lição, então contei a história. Então você pode ficar em um terreno baldio por qualquer um. Alguém está doente, esse é um terreno baldio em relação à saúde. Eu me lembro quando ele estava doente. Quando você está olhando para ele e o médico disse que ele não pode viver, eu me lembro quando ele estava doente. Bem, então, ele não pode estar doente agora para você e você se alegra com este estado de saúde dele, ele está bem. Pergunta. Neville, você definiria a alma? Resposta. Para mim, a alma é o princípio animador do universo, portanto, eu chamo alma e imaginação de uma só. Porque, eu tive a experiência de entrar em uma sala como esta, só que era uma sala de jantar, e prender minha própria imaginação, algo em mim que estava ativo. Quando eu aprendi, tudo parou, incluindo o pássaro voando, e as folhas caindo, e a grama se movendo. Tudo parou e eles estavam mortos. Então eu não os liberei, eu liberei aquela atividade que eu tinha aprendido dentro de mim, e quando eu fiz isso, tudo se tornou reanimado. Então eu sei que o poder criativo do mundo, o poder animador do mundo, é minha própria e maravilhosa imaginação humana. Eu chamo isso de minha alma. Então para mim, alma e imaginação são idênticas. É o poder animador do mundo. O anima. O torna vivo. Pergunta. Como você explicaria o coração? Resposta. Coração. A palavra coração na Bíblia é a palavra mente, elas são uma e a mesma coisa, a mesma palavra. Como um homem pensa em seu coração. Um homem pensa em sua mente. É a mesma tradução. Mas, eles pensaram na palavra coração. Mas você e eu. O coração é um órgão físico e nós pensamos em termos do coração. Bem, não é bem o que eles pretendiam. E ainda assim o coração é tão essencial para a vitalidade, para a vida, não pode viver sem ele, então eles chamam isso de centro. Como um homem pensa no âmago de seu ser, é isso que eles realmente querem dizer, a palavra coração ou a palavra mente, a mesma coisa. Agora, vamos entrar no silêncio. Mas quando lemos essas palavras por causa de nossa associação com a palavra, somos ancorados pelo uso da palavra, e ficamos presos à palavra coração, por exemplo. Falamos da palavra lombos. Bem, não é nada disso. Naquele maravilhoso capítulo de Jeremias,
Por que vejo todo homem com as mãos nos lombos como uma mulher em trabalho de parto? A palavra traduzida como lombos é uma palavra hebraica totalmente diferente. Por que vejo cada homem com suas mãos, sim, se puxando para fora de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto? Para o mundo primitivo, até hoje, toda a China não enviaria suas mulheres para hospitais para dar à luz uma criança. Enquanto aram nos campos quando o momento do parto está sobre elas, ela dá à luz a si mesma. Ela usa suas mãos e extrai de seu próprio ser o que ela formou dentro de si. Isso é o que o profeta quis dizer, isso é o que ele viu, mas nossos tradutores tiveram que se relacionar e dizer: por que vejo cada homem com suas mãos em seus lombos como uma mulher em trabalho de parto? Não é nada disso. Eu direi a todos, enquanto vocês leem o maior de todos os livros, a Bíblia, se vocês não têm uma concordância, será sensato obter uma, realmente, se vocês estão tão interessados. E não tomem nenhuma palavra como certa, procurem. Porque, por hábito, citamos escrituras enquanto lembramos de hinos e achamos que é isso. Quando você começa a realmente encontrar a verdadeira definição das palavras, você fica surpreso. No entanto, nossos estudiosos fizeram um trabalho maravilhoso, não há dúvida sobre isso. No entanto, as palavras mudam em seus significados, e porque elas mudam em seus significados, deve sempre haver uma necessidade de revisão. Agora mesmo estamos trabalhando em um novo Antigo Testamento. Acabamos de lançar o novo, chamado The New English Bible. Então, as palavras tendo perdido seus significados ao longo dos anos, elas se tornaram refrescantes, por assim dizer. Pergunta. No Novo Testamento, Neville diz: a mulher do sul vem a sabedoria de Salomão. Encontra ali uma maior que a sabedoria de Salomão. O que é a mulher do sul? Resposta. Bem, o sul. Veja se você pega tudo acima do pescoço, por assim dizer. A Bíblia fala de ouvir o vento norte. Bem, você sempre ouve com o ouvido, e o ouvido no simbolismo de Blake é sempre o norte, os olhos são o sul, as narinas, o leste, e a língua ou boca é o oeste. Então o paladar e o tato são fechados no homem, ele não sabe como eles se sentem. E ele faz a declaração. Por que a Bíblia é mais divertida e mais instrutiva do que qualquer outro livro no mundo? Não é porque, ele responde, ela é dirigida à imaginação, que é sensação espiritual, e somente imediatamente ao entendimento ou razão? Então o sentido do tato está faltando no homem. Mas ele pode ver, isso não está faltando, e ele pode ouvir e cheirar, mas ele não consegue tocar. Como posso tocar? Mas você pode tocar, aprender a tocar. Então a mulher do sul, a rainha do sul veio. Ela podia ver a glória e tinha ouvido falar sobre a glória de Salomão. Ela veio e viu este reino fabuloso, e ouviu sobre a sabedoria deste. Você e eu devemos tentar abrir aquele portão que está tão fechado, que é o sentido do tato. Eu uso a pequena imagem de uma bola de tênis e então uma bola de beisebol, uma bola de bilhar. Você consegue discriminar entre essas três sensações? Elas não são irreais, embora invisíveis, porque você não conseguiria discriminar entre nadas. Se elas não existissem, você não conseguiria discriminar. Então, se eu puder aprender o sentido do tato, eu coloco uma bola na minha mão, é uma bola de tênis. Como eu sei qual é a sensação? Ela dá. Eu tenho uma bola de beisebol. Ela não parece com a outra. Eu consigo discriminar. Então eu pego uma bola de bilhar ou uma bola de ping-pong. Se eu consigo discriminar entre essas sensações, bem, então, eu devo estar sentindo algo que realmente existe, embora invisível para o meu olho mortal. Boa noite.